Queria convidar você a abrir uma palavra. Nós estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos. Queria continuar a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Se você tiver a sua Bíblia aberta, vai provavelmente aparecer sobre Filipe e o eunuco, que pede o batismo. Tudo a ver hoje, né? Um momento de apresentação de criança, batismo. Deus tem um propósito realmente em todas as coisas. Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou ao eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui. É interessante nós estarmos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, porque à medida que nós vamos estudando a palavra, nós vamos começando a ter uma nova leitura, uma nova linguagem. Nós poderíamos gastar horas com cada capítulo que nós estamos estudando. E cada capítulo poderia se traduzir de diferentes formas. Ontem nós estávamos no churrasco falando sobre 4 formas de lermos a Bíblia. Tem mais do que 4. Deus tem formas diferentes de falar com cada um de nós. E a gente começa a perceber que Deus fala comigo e com você num texto, e a gente passa a amar aquele texto. Ele passa a ser o texto do nosso coração. Passado um tempo, a gente lê o outro e vai se enriquecendo com a palavra de Deus, e é gostoso esse processo. E a gente volta naquele primeiro texto e percebe que existiram coisas que a gente não viu. Isso é a palavra de Deus inesgotável. É uma palavra que se renova a cada momento da nossa vida e da nossa história. Eu acho até que o problema está no nosso óculos, né? Eu brincando aqui com quem tem óculos, quem não tem óculos. A gente às vezes está com óculos meio embaçado, então tem que dar uma limpada nele, né? Melhorar um pouco a ótica, e a gente começa a ver outras coisas.
começa a ver coisas diferentes que Deus tem para cada um de nós. É interessante esse momento de Atos Apóstolos porque nos chama a atenção para uma prática. A igreja está vivendo um momento muito especial. É a igreja primitiva, ela está tentando botar sua fé em prática. E eu acho que o nosso desejo, ao olharmos para Atos Apóstolos hoje, é olharmos para essa fé primitiva, esse desejo que realmente vem do coração, de colocar isso em prática e começarmos a perceber aonde de repente nós nos distanciamos desse primeiro amor. O que de repente na minha vida, na sua vida, cabe nós retrabalharmos, nós repensarmos, nós revisitarmos, como diz a culinária francesa, né? Fazer uma revisitação, né? Naqueles pratos tradicionais, naquilo que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós. É interessante olhar para esse capítulo 8 de Atos Apóstolos, porque ele vai mostrar para nós as facetas do ser humano. Como cada um de nós, em diferentes momentos, acabamos vivenciando circunstâncias, e essas circunstâncias acabam, de alguma forma, botando para fora tanto o melhor de nós, quanto o pior de cada um de nós. Nós olhamos, domingo passado, sobre Saulo, sobre Simão. Saulo demonstra uma xenofobia, demonstra uma perseguição aos cristãos helênicos que está começando a igreja primitiva e podemos associar, infelizmente, ao terrorismo, a essa xenofobia que acontece hoje no mundo. Vimos Simão através de uma ideia, de uma fantasia, de uma mágica, de alguma coisa assim extra espiritual, tentando de alguma forma manipular a fé das pessoas. E infelizmente nós vemos também isso acontecer muitas vezes no nosso meio. Mas aqui eu começo essa tarde a voltar o meu olhar para Filipe. Filipe não é ninguém especial. Filipe não é apóstolo. Filipe não fazia nem parte dos 70 discípulos de Jesus. Lembra, né? Tinha os 12, os apóstolos, depois tinha os 70 discípulos de Jesus. Não. Filipe não estava incluído nesse rol, nesse momento. Mas Filipe é um homem que procura fazer a vontade de Deus. Filipe tem um coração voltado para a obra. E ele demonstra nesse capítulo a compaixão. O desejo de fazer o bem ao próximo. O desejo de ajudar as pessoas. E aí nós podemos pensar, mas eu também gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar o próximo. Eu gosto de fazer o bem às pessoas, verdade? Nós gostamos de fazer isso. Mas eu queria fazer uma pergunta nesse momento. Nós que gostamos de fazer o bem ao próximo, você estaria disposto a ir para o deserto para fazer o bem ao próximo? Você estaria disposto ou disposta a deixar a sua zona de conforto para ir para um lugar que não é preparado para mim, para você, que é inóspito, que não é agradável? Às vezes nós estamos vivenciando alguns contextos e a gente olha e aquela linguagem igrejeira, né? Como é que está a sua vida, irmão? Eu estou passando pelo deserto, né? E a gente, qual é o nosso desejo? A não ser que você seja masoquista, né? Eu acho que não é o seu caso. E fala assim, eu quero passar rápido pelo deserto, né? Então, qual é o primeiro ônibus que eu vou pegar para mim sair logo dessa situação? Quanto mais rápido, melhor, né? E Deus querendo falar conosco, a gente, ok, Deus, já entendi, manda um e-mail para mim, que é assim mais rápido, mais fácil, né? Um WhatsApp, agora o WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, pronto, já entendi, né? Não, mas eu queria conversar contigo, ok, mas dá para gente sair do deserto, conversar na sombra, né? Com água de coco, o que você acha? Não é mais legal, né? Mais divertido, eu acho, né? Mas às vezes não é assim que Deus vai trabalhar comigo e com você. E Filipe mostra isso para mim e para você. Que Filipe, ele
começa a ser usado por Deus e começa a haver uma mudança em Samaria, e o capítulo todo mostra que Samaria começa a se render a Jesus, um momento fantástico. Até os magos, né, os Simões da vida, começam a ficar, né, chocados e de alguma forma maravilhados com o mover de Deus. E aí Deus fala para ele: agora, Filipe, você vai para o deserto. Mas, peraí, estava tão bom aqui em Samaria, né? Estava indo tudo tão bem, tem certeza? E a gente, de repente, se você é muito espiritual, você vai até pensar assim: vai ver que foi o diabo, hein? Eu acho que foi o diabo que está tentando me provar, mas eu vou até expulsar aqui, ó, sai de lá, sai de mim, capeta, né? Sai de mim, né? E não, e é Deus trabalhando conosco. Se você olhar a própria história, Jesus, para começar o seu ministério, ele vai jejuar por 40 dias, né? E diz o texto que ele é levado para o deserto para ser tentado. Quem é que leva Jesus para o deserto para ser tentado? Te dou assim múltipla escolha, A, B, C, D, né? Vamos lá, né? O capeta, foi o diabo. Ah, lógico que foi o diabo. Não, não foi o diabo. Eu falei assim: olha, essa eu não fiz. Não estava presente. Até vou anotar meu caderninho aqui, para a próxima, né, eu posso copiar. Né? Eu gosto de copiar o negócio dos outros, entendeu? Vou até copiar, porque é uma ideia assim, legal, gostei demais, mas não foi, a ideia não foi minha, foi de outro. Né? Quem leva Jesus para ser tentado no deserto é o próprio Espírito Santo. E a gente então começa a perceber nisso que Deus quer trabalhar comigo e com você. Esse momento de Filipe é um momento muito especial. Deus está trabalhando a vida de Filipe. E a gente pensa sempre que eu vou ser acrescentado nos momentos que eu não tenho problema. Eu acho que o nosso, software tem alguns problemas às vezes, que tem que dar um reset, né? Tem que dar uma zerada na máquina, né? E começar assim tudo de novo. E eu acho que esses momentos são o deserto. Deus dá uma zerada, né? Vamos começar de novo aí, vamos trabalhar de novo a cada um de nós. E Deus leva então Filipe ao deserto. E eu vejo então nesse primeiro momento, Filipe como exemplo para mim e para você, porque Filipe não é diferente de mim e de você, que muitas vezes Deus quer retrabalhar a nossa vida, quer trabalhar de novo conosco. E às vezes nós vamos achar que a ordem de Deus é estranha. E a gente vai perguntar: mas por que isso está acontecendo comigo? Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, dou oferta, eu vou domingo à noite na igreja, até gosto daquele pastor meio estranho, mas eu vou lá, escuto ele, né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Não é assim. E a gente tem uma série de preconceitos, barreiras, que a gente acaba colocando e achando que isso é a minha forma de ser. Mas não é. Há algumas coisas que precisam ser lapidadas, trabalhadas, transformadas na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Eu olho para esse texto sem fantasias, eu vejo que o próprio Filipe precisa ser ministrado nesse momento. E quando a gente olha para o texto, a gente vê lá, no versículo 26 que nós começamos, diz que um anjo do Senhor veio e falou com Filipe. Porque Filipe está bem em Samaria, porque as coisas estão acontecendo bem. Deus está usando a Filipe em Samaria. Estão havendo um milagre, está havendo a graça, o mover, a cura de Deus está acontecendo na cidade. As pessoas distantes estão ouvindo que está havendo uma mudança na cidade, estão vindo a Samaria para ouvir, escutar e participar dessa bênção. E aí, naturalmente, Filipe não queria sair de Samaria. Então ele tem que enviar o anjo para falar com o Filipe. Filipe, agora é a hora de sair. Eu imagino que eu e você vamos chegar diante de Deus
E nós vamos ter assim, imagens assim, fantásticas. Gente que eu pensava que era gente, era anjo. Gente que eu pensava que era anjo, não era anjo, era um capeta. E gente que eu não pensava nada, aí, sei lá eu, não era nada mesmo. Mas há momentos da nossa caminhada que Deus precisa usar outras pessoas para falar conosco, para nos tirar da zona de conforto, para que eu e você possamos nos abrir. Porque há uma dificuldade de eu largar, né, a zona de conforto. E nesse mover, eu creio que Deus está trabalhando comigo e com você. E é interessante porque após o anjo falar para Filipe, está na hora de você sair e você ir para o deserto, o versículo seguinte diz que Filipe se levantou e saiu. Sem discussão. Quantos de nós fazemos isso? Nos levantamos simplesmente e saímos. Ou nós apresentamos uma série de argumentos, de desculpas para ficarmos. Quantas coisas nós tentamos, de alguma forma, assim, fazer aquela barganha com Deus, né? Ele é pai, ele entende a mim e você. Você é filho, você é filha, né? Eu sou filho, né? Assim a gente, às vezes, até exagera um pouco disso, né? Tem filhos que são mais chorões, né? Pô, pai, isso aí não sei não, acho que não vai rolar, pai, né? E aí começa o papo, e aí começa a argumentação. Quem tem filho adolescente sabe o que é isso, né? Como argumentam, falam, né? Tem muitas ideias, né? E esse é o processo natural. Eu creio que Deus está trabalhando comigo e com você, e como Deus não tem estresse, né? Ele ouve as argumentações minhas e suas, né? E ele fala, você voltou à adolescência, meu camarada. Você fala, hein? E assim Deus está trabalhando comigo e com você, está nos tirando das nossas zonas de conforto e nos levando para onde Ele quer usar a mim e a você para a sua obra, para o seu louvor. E quando eu falo zonas de conforto, não estou falando apenas de um lugar geográfico. Aqui Filipe é geográfico, ele sai de Samaria e vai em direção ao deserto. Esse lugar deserto, há estudos arqueológicos que Deus leva Filipe à antiga Gaza. Nós estamos vivendo um contexto histórico que a antiga Gaza, a cidade de Gaza já foi destruída e tem uma nova cidade de Gaza. Mas a antiga Gaza era um lugar que seria ponto de rota, de passagem. Mas é aquela coisa de passagem, né? Ninguém quer ficar em antiga Gaza, ninguém gosta de morar no deserto, né? Pensa comigo, você tem um sonho, né? Queria morar no deserto do Saara, né? Aquele 50 graus durante o dia, menos 40 à noite, né? Super agradável, né? Muito enriquecedor para a saúde, né? Maravilhoso. Ninguém pensa isso, verdade? E aí tiraram a antiga Gaza, fazem uma outra Gaza, mas Deus tem um propósito. Tanto de nos levar a visitar outros lugares que nós já passamos e retrabalhar algumas histórias que ficaram incompletas, quanto também nos levar a lugares realmente desertos onde eu não tenho recurso. E quando eu não tenho recurso, quando você não tem recurso, quando não há, né, a rede do iPhone, né? Quando não pega o canal de televisão, então aí eu tenho que falar com Deus. E aí eu me recurso a Deus. E assim muitas vezes Deus está trabalhando comigo e com você em meio a esses processos. Mas Filipe me desafia. Se eu estivesse no lugar de Filipe, será que eu quereria ir para o deserto? Quando tudo está indo bem? Quando tudo está funcionando? Quando a gente olha assim e fala assim, poxa, que bênção, estou na bênção. E aí Deus fala assim, está na bênção, mas agora vou te levar para o deserto. Eu creio que, como Filipe, eu teria dificuldade, só se Deus mandar um anjo mesmo. Olha, vai lá, que estou mandando, porque senão vai ficar feio para você.
Mas Deus está trabalhando comigo e com você, na verdade, há algumas expectativas nesse processo. Porque eu tenho expectativas que Deus está me abençoando quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, eu já começo a pensar, será que eu estou em pecado? Será que eu tenho pecado oculto? Será que eu tenho que pedir perdão de alguma coisa? Né? Será que foi alguma macumba? Né? A gente tem macumba e boa cumba, né? Então, será que foi uma macumba, foi uma boa cumba para mim, que pegou, né? Aquela coisa, né? Palavra de mãe, palavra de sogra, sei lá, você pegou assim, né? Ai, meu Deus. Não existe nada disso, verdade? Mas Deus quer trabalhar comigo e com você, na verdade, a esperança. A nossa esperança. E muitas vezes essa esperança eu deixei guardada numa gaveta, lá na escrivaninha, lá embaixo, e eu até esqueci dessa esperança. E Deus é, assim, especialista em retirar as coisas que estão guardadas em gavetas escondidas. Então Deus fala para Filipe para ir para o deserto. Ir para o deserto é disposição, mas é também resgatar a esperança. Resgatar a esperança para entender que Deus tem propósitos, de que Ele pode atuar na minha vida quando tudo vai bem, amém? Isso é ótimo, é maravilhoso, mas especialmente Deus pode atuar muito mais quando eu acho que vai mal. Quando eu acho que as circunstâncias são contrárias. E, na verdade, Deus está dizendo, eu faço todas as coisas. Nenhuma folha cai sem que eu permita. Nenhum fio de cabelo seu cai sem que eu saiba. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aí eu posso pensar assim, meu Deus, nunca contei, né? Mas Deus sabe. Deus sabe tudo ao meu respeito. Sabe tudo ao seu respeito. E há momentos da nossa caminhada que Ele precisa, então, tirar a mim e a você da zona de conforto, nos levar para desafios, para resgatar algumas esperanças que ficaram adormecidas. É interessante porque Filipe sai e vai para o deserto. Ele realmente se levanta e vai para o deserto. E no versículo 27 ele disse, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse etíope, eunuco, há discussões sobre esse processo de eunuco. Alguns dizem que ele não era eunuco mesmo. Eu acho que está mais para eunuco mesmo, ok? Entendemos? Eunuco é aquela pessoa que foi castrada. Porque ele está trabalhando com um ministério feminino. E, logicamente, o rei não vai botar um cara que não é castrado para lidar com a esposa dele, com a mãe dele, né? Não é uma ideia interessante, né? Então eram castrados esses homens. E esses homens, eles tinham uma frustração, porque eles eram homens, não é que ele... eu sempre tive o sonho de ser eunuco. Eu, desde pequenininho, queria ser eunuco, né? Ninguém tem esse sonho, desde pequenininho, queria ser eunuco, né? Então, nesse processo, não é somente um castramento sexual aqui, mas um castramento de vida, de projetos, de sonhos, de uma série de expectativas que esse homem tinha. Não é um homem ignorante, é um homem que lê. Já naquela época isso era separado. Esses, né, leem. Esses não leem. Então é uma coisa diferente já aqui. Quando diz que ele era um eunuco, alto oficial de Candace, Candace era um título que era dado à rainha-mãe. O rei da Etiópia, ele era tido como assim, o filho do sol. Então, o filho do sol não tem tempo para ficar fazendo contabilidade do reino. O filho do sol não tem tempo para ficar escutando o povo, os problemas que ele tem no seu dia a dia. Faltou pão, faltou feijão, faltou arroz.
Essas pessoas eram quase que intocáveis. E aí quem governava, na verdade, era a rainha mãe. E era um título que era dado a ela, Candace, né? Era um título, que não é o nome dela, é um título que era dado a ela para que ela governasse, então, em prol do povo e trabalhasse com o povo. Se ele é um alto oficial de Candace, ele, na verdade, é o braço direito da rainha mãe. Ele, diz o texto, inclusive, que ele cuidava da parte do tesouro, era superintendente de todo o seu tesouro. Então, digamos que ele era o ministro da economia. Ele é o tesoureiro dos bens do reino da Etiópia. Então, é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem capacidade, é uma pessoa que pode realizar muitas coisas, é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que tem prestígio, mas pela lei, esse homem não podia se converter ao judaísmo. Os eunucos eram impedidos de se tornarem judeus. Em Deuteronômio 23, versículo 1 em diante, depois em casa fica como tarefa de casa, você pode ler para ver se o pastor não está falando nenhuma besteira, né? É bom você ler, tá? Deuteronômio 23, fala sobre toda essa história que é impedido os eunucos de se tornarem judeus, convertidos ao judaísmo. Hoje, como antes, é possível você ser israelita e não ser judeu. É possível você ser judeu e não ser israelita, né? Israelita é aquele que nasceu em Israel, ok? Ele pode nascer em Israel e não ser convertido à fé judaica, ou ele pode não ter nascido em Israel e ter se convertido à fé judaica, né? É um processo, dois processos diferentes. Mas este homem, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com todo o esplendor que ele poderia ter às suas mãos, ele não pode se tornar um judeu. E eu vejo aqui, então, a esperança. Que esse homem, ele, diz o texto que ele foi a Jerusalém. Há uma peregrinação, ele sai da Etiópia e vai a Jerusalém em busca de receber algo para a sua vida. Eu acho que há uma esperança aqui no coração desse homem de que, de repente, Deus possa fazer algo novo. E assim, muitas vezes, a gente começa a perceber que há momentos na nossa vida que nós precisamos ir buscar a Deus, buscar a sua graça, buscar algo novo, que Deus tem algo novo para mim e para você. Deus quer trabalhar comigo e com você algumas coisas novas. E esse homem tinha uma esperança. A esperança de que, de repente, através da fé judaica, ele pudesse ter um encontro especial com aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E assim, nós, nos dias de hoje, podemos pensar muitas vezes as mesmas coisas. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter status, eu posso ser uma pessoa importante, uma pessoa famosa, mas mesmo assim me falta algo. Mesmo assim me falta Deus. E Deus quer participar da minha e da sua história. Deus quer participar da nossa caminhada em Cristo Jesus. Este homem então vai a Jerusalém. O texto não explica o que ele fez e como foi a sua estadia em Jerusalém. Mas ele volta com um texto nas mãos. E ter um texto bíblico naquela época seria um pergaminho, né? Hoje em dia você tem papel, né? Fácil. Você começou a escrever uma coisa, aí pega lá o branquinho, passa Errorex, né? Passa o branquinho, né? Naquela época não, eram rolos de couro. E ter um rolo do profeta Isaías, ele pagou para fazer isso. Ele teve a autoridade, teve dinheiro e até um status para conseguir pegar um rolo e levar para a sua casa, que não é uma coisa como você hoje passa na livraria, compra um livro e leva para ler em casa, já vai lendo no tram, né? Não. Ele tinha um texto do profeta Isaías
E ele vai lendo isso. Naquela época era normal as pessoas lerem em voz alta. Ele está na carruagem dele, só ele. Está sendo puxado por alguém que está conduzindo a carruagem, ele está lendo. Deus leva Filipe ao deserto e fala, fica aí. E eu imagino nesse momento o Filipe, tá bom, vou ficar aqui no deserto, mas e depois? Quantos de nós tem um pouquinho assim de ansiedade, né? Sabe fila de médico? Às vezes passou 10 minutos, a pessoa já passou 1 hora, né? Agora, imagine no deserto. Eu imagino que 10 minutos equivale a 10 horas, né? E ele está lá esperando. Aí passa a carruagem. E Deus fala assim, segue a carruagem. Agora a carruagem vai devagar, né? E Felipe vai de boa, com a mão no bolso, assim, né? Andando do lado. É isso que diz o texto? Não, diz que Felipe começa a correr. E assim a gente começa a perceber que Deus trabalha conosco e vai requerer de mim, de você, esforço. Esforço para realizarmos algumas coisas. E Felipe começa a correr. E ele começa a correr do lado da carruagem. Então o cara era bom, hein? Imagino eu, para maratona, 10-0. Uma vez eu fui participar de uma maratona para pastores. Já participou alguma coisa assim? Nunca participe. É terrível. Fomos participar de uma maratona para pastores. Eram 5 voltas no estádio. Eu dei a primeira volta que fui lá na frente. Comecei a olhar para trás e falei, vou ganhar, vai ser tranquilo. Na segunda volta, né, aí já começa a suar, né? Na terceira eu já estou assim, né? Quantas voltas são mesmo? Aí começa a passar um, passa outro, passa outro, passa outro. Eu acho que eu não terminei em último, mas em penúltimo eu acho que eu terminei. A minha filha falou que foi último. Deus quer trabalhar comigo e com você, mesmo dentro das nossas limitações, dentro das nossas expectativas. E Ele sabe onde está o meu limite, onde está o seu limite. Mas, às vezes, né, nós achamos que o nosso limite está lá em cima. Né? Então, eu saio com todo o gás. Depois eu aprendi que não pode ser assim. A maratona, 5 voltas. Você vai levando a manha, né? Quando tiver na última volta, aí você dá o gás. Né? Mas eu já fui logo, né? Fiquei com a língua de fora depois. Né? Nós superamos, muitas vezes, limites sem saber. Porque, às vezes, nossa expectativa está lá embaixo e Deus fala assim, não é para tanto, né? Você não está morrendo ainda, calma, né? Vai, se aguenta mais. E assim Deus vai trabalhando pessoalmente comigo. Sabe, personal trainer, né? É assim que Deus vai fazendo comigo e com você. Ele sabe até onde eu e você podemos ir. Se ele fala para Filipe, agora corre e segue a carruagem, porque Filipe tem condições físicas para trabalhar isso, para vencer dessa forma. Quando Deus leva a mim e a você para uma circunstância, Ele entende que você tem condições de trabalhar essa circunstância. Ele deu habilidades, Ele deu capacitações a mim e a você para superarmos essas circunstâncias. Assim Deus trabalha comigo e com você. E nisso Deus tinha um propósito. Restaurar este homem alto oficial de Candace. Nós não sabemos o nome dele, sabemos que é eunuco, mas não sabemos o nome dele. Mas Deus sabia. Deus tinha um propósito para esse homem. E Deus queria trabalhar a esperança desse homem. Às vezes você pensa assim, vou na igreja. Deus nem ouve a minha oração. Não, Deus ouve a sua oração. Deus sabe o que você está passando, Ele conhece o seu coração, e melhor do que você mesmo, Ele conhece aonde você pode ir. E às vezes nós achamos que não podemos ir mais, quando Deus falou assim, você pode ir no mínimo
o dobro, porque Ele sabe quem é o seu filho, quem é a sua filha. Eu vejo nesse momento Deus trabalhando a esperança desse eunuco, porque Deus tinha um propósito de resgatar esse homem que não podia se tornar judeu pela lei judaica de Deuteronômio. Mas Deus está preso a alguma lei? Existe algo que Deus não possa fazer? Nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus tremendo. E Ele quer sempre o melhor para mim e para você. Acho que a pessoa do seu lado durma e fala para Deus que é o melhor para a sua vida. Deus sempre quer o melhor. Mas além da capacidade física de Filipe, Deus queria trabalhar outra capacidade de Filipe. Filipe começa a ouvir o texto. E ele fala, porque se o texto diz que ele fala que é Isaías, quem interpretou que era Isaías? Filipe. Filipe começou a ouvir o texto e falou assim, eu gosto desse texto. Isaías 53, poxa, é o texto do meu coração. Pensa que não? Ele começa a correr, ouvir o alto oficial de Candace ler o texto, e ele fala assim, eu conheço esse texto. E aí ele faz a pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E qual é a resposta do eunuco? Como eu vou entender se não tem quem me explique, me ensine? E aí vem outra pergunta. Se Deus te levar para um desafio, e quiser usar você para explicar um texto bíblico, você está preparado? Você lê a Bíblia? Você estuda a palavra de Deus para falar para as pessoas? Uma vez eu li uma entrevista do Paulo Coelho, e ele dizia assim, eu sou mago, mas eu tenho uma Bíblia em cada cômodo da minha casa. E eu tenho uma Bíblia até no banheiro. Houve uma polêmica na época, Caio Fábio e Paulo Coelho, uma discussão sobre o pastor e o bruxo, coisas que não vêm ao caso nesse momento. Mas ele entendia, e ele conhece a Bíblia. E assim, eu e você devemos conhecer a palavra de Deus, porque é o projeto de Deus que vai me estruturar, me capacitar e me dar o norte, o norteador. Para saber aonde Deus quer me levar, aonde Deus quer levar a você. Então, além de termos disposição e termos esperança, nós precisamos ter conhecimento bíblico. Conhecimento da vontade de Deus. Deus deseja trabalhar comigo e com você a nossa compreensão em todos os sentidos. Wesley achava que você devia estudar. A partir de Wesley, o reformador da Inglaterra, é que ele fala que as crianças não podiam ficar durante a tarde na rua, porque elas iam aprender coisas ruins. Tinha que haver um reforço escolar. E no domingo tinha que haver alguma coisa para trabalhar com elas. Aí começou a escola bíblica dominical. Assim, Wesley achava que devia estudar. Até hoje, uma igreja séria investe em educação. À medida que eu e você vamos estudando, nós vamos tendo uma nova visão de mundo. As janelas vão se abrindo. O nosso óculos vai mudando. E a gente vai tendo uma outra compreensão daquilo que Deus tem para mim e para você. E são nesses momentos que, muitas vezes, eu e você precisamos de ajuda. Quem já tentou aqui estudar sozinho em casa? Já tentou fazer isso? Ninguém? Opa! Aham. Quem já tentou fazer estudo sozinho em casa? Estudar sozinho em casa? Quando eu era adolescente, o pessoal ia para a rua jogar voleibol. E eu falei assim, eu vou estudar.
E o pessoal vinha bater na minha porta lá em casa e falava assim, para minha mãe, né, na época, né, pedia para ela liberar eu. E minha mãe falou assim, eu não estou liberando ninguém, ele que não quer sair, vai lá falar com ele. E ele falou, não, vamos lá jogar bola. Eu falei assim, vamos, depois. Agora estou estudando aqui trigonometria. Eu gostava de matemática. Até hoje eu gosto. E as pessoas não entendiam. Mas você estuda isso depois. Eu falei assim, não, depois não vou ter tempo. Depois tem outras coisas para fazer. Agora é hora de estudar, agora é hora de eu aprender. E a gente tem que ter hora para todas as coisas, Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo para eu chorar, há tempo para eu rir, há tempo para eu ter júbilo, há tempo para eu ter um momento de introspecção, há tempo para eu comer, há tempo para eu sair, há tempo para eu voltar, há tempo para todas as coisas. E tem que haver o tempo de eu aprender, de eu estudar, de eu ter uma leitura. Eu ouvi uma palestra essa semana que achei fantástica, que dizia que o nosso cérebro, quanto você usa do seu cérebro, você sabe? Normalmente, assim, entre nós aqui, né? Nós e a galera, né? A gente usa 3, 4%. Einstein usou 5%. Einstein. 5%. Pelos estudos, o meu cérebro, a gente está na época da informática, do software, do hardware, né? Se você estudar todos os dias, de segunda a segunda, 10 horas por dia, já vi que nem vai dar, né? Não vai rolar, né? 10 horas por dia, não, né? 10 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, durante toda a sua vida, você vai ocupar desse hardware do seu cérebro 1/4. Chique, hein? 25% do seu hardware. Se estudar 10 horas por dia, se ficar só aquela coisa assim, né, chinfrim, né, bem rasa, de estudar meia horinha e valeu, né, vaza, né, aí já sabe quanto você vai ocupar do seu hardware, né. Nós demoraríamos, estudando todos os dias, 10 horas por dia, nós demoraríamos 400 anos para ocupar nosso hardware. E aí você então começa a entender que Deus deu a mim e a você uma capacidade. Nós temos o melhor computador do mundo aqui. E isso não interessa se você tem QI 120 ou QI 80. O cérebro é o mesmo. E Deus quer usar a cada um de nós de todas essas formas e maneiras. E é interessante porque nesse momento, então, o eunuco convida a Filipe a subir e ensinar a ele o que ele estava lendo. Deus quer usar a mim e a você para termos momentos especiais com Deus. E nesses momentos especiais com Deus, Deus vai trabalhar comigo e com você, não apenas o texto bíblico, mas a minha e a sua expectativa. Nossos sonhos adormecidos, os projetos que foram engavetados lá na última gaveta, aquilo que você já pensa assim, mas agora já estou velho para fazer isso. Será? Será que tem isso de velho de novo? Será? Será que eu já não posso mais fazer algumas coisas? Quando nós começamos o Enseja aqui em Genebra, domingo, dia 10 de setembro, nós vamos ter a aplicação do Enseja pela 4ª vez em Genebra. Vamos ter 63 pessoas fazendo a prova do Enseja. O Enseja é uma forma de você estudar e ter a conclusão dos seus estudos, ou o estudo fundamental, de 1ª a 8ª série, ou o estudo de 2º grau, né? 2º grau, já estou denunciando a minha idade, né? Ensino médio, né? Então você tem a conclusão e você pode ir para a faculdade. O
primeiro ensejo que nós fizemos aqui em Genebra, eu liguei para as pessoas do consulado, uma por uma. Liguei para uma senhora, ela tinha 64 anos. E ela falou assim, meu filho, não vai dar não, 64 anos. Eu já estou muito velha para isso. Lembra disso, Jô? Já não vai dar não, não vai dar não. Ele falou assim, vai sim, vai dar, venha. E ela, mas meu filho, olha, eu nessa idade não entra mais esse negócio de matemática, química, física, português, redação, não vai rolar, não vai dar não, não vai dar não. Eu falei assim, venha sim. Ela veio, fez a prova de ensejo, e a nossa alegria, né, de vê-la com o certificado da conclusão dos seus estudos. Sabe o que é isso? É liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós tivemos testemunho de pessoas que eram importantes para a sociedade, gente rica, que posava como se tivesse uma faculdade e não terminou o segundo grau. Sabe o que é isso? É terminar o segundo grau e entrar na faculdade. E agora ela não precisa mais posar, porque agora ela tem, é verdade. É liberdade. Deus quer trabalhar comigo e com você, não somente apenas um conhecimento retórico, mas Ele quer que eu e você aprofundemos na sua verdade, cresçamos na sua verdade, compreendamos que Deus tem um sonho para mim e para você, que muitas vezes nós estamos desqualificando aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. Deus tem projetos, Deus tem coroas para colocar diante de nós e a gente está pensando nas moedinhas. E muitas vezes somos nós que estamos impedindo isso acontecer. Não tem nada a ver com Deus ou com o diabo. Somos nós mesmos que estamos botando obstáculos para que aquilo que é o sonho de Deus não aconteça na nossa vida. Porque nós achamos que não podemos, que não estamos qualificados. É interessante esse texto, a gente falou aqui da apresentação do Matias, né? Porque chega um dado momento que esse eunuco, que por ser eunuco não podia ser judeu, ele compreende a palavra, percebe a libertação que acontece nesse momento? Ele fala assim, agora eu compreendi essa palavra, eu compreendi o que esse texto tem a ver com Jesus, agora eu começo a entender que Deus tem um projeto de vida, mas esse projeto de vida se encaixa na minha vida, e eu entendo que Felipe fala, claro que se encaixa, esse projeto também é a sua vida, porque o projeto de Deus vai abraçando a mim, a você, a cada um de nós, e vai nos fazendo parte de um todo, de um projeto que Ele tem para o todo. Ele tem projetos individuais, específicos, que só você pode fazer, e Ele tem projetos que esse seu projeto individual, que só você pode fazer, vai se encaixar num grande projeto, como se fosse uma engrenagem. É a pequena engrenagem que vai fazer grandes engrenagens se moverem. E aí você está envolvido nisso. Então o eunuco disse assim, eu conheço a palavra agora, eu aceitei a Jesus como Senhor na minha vida, e eu posso ser batizado? Alguma coisa me impede de ser batizado? E Filipe disse, não. Sabe por quê? Porque a gente às vezes põe muitos senões. Filipe poderia batizar um homem que mal aceitou Jesus? Pode ser feito isso? Não tem que dar um tempo para ele depois comprovar os frutos, que agora ele é cristão de verdade? Não tem. Filipe pode batizar um homem que vai para a Etiópia. Ah, tá, tem uma igreja lá na Etiópia? Não tem igreja na Etiópia. Mas então não posso batizar Filipe, porque ele vai, é eunuco, né? Porque ele vai para a Etiópia, lá não tem igreja, ninguém vai acompanhar ele, ninguém vai discipular o eunuco. Como é que eu vou batizar o eunuco que vai para a Etiópia que não vai ter discipulado lá na Etiópia? Pode ou não pode batizar o eunuco?
Há momentos na nossa vida que nós botamos tantos obstáculos para Deus, e Deus vê de uma forma tão simples. Eu fui pastor no interior de São Paulo. Quando eu cheguei na cidade, fomos eu, a família, as filhas, tinha umas 2 filhas, e eu falei assim, vamos fazer uma remodelada na casa, que é a coisa que mulher adora, né? E eu fui numa loja no centro da cidade e falei assim, vamos comprar alguns móveis novos para casa. Em vez de eu gastar dinheiro com mudança daqui para lá, eu reservo esse dinheiro, chegando na cidade eu compro móveis novos. Aí a minha esposa adorou, né? Falou, vamos lá, opa, essa ideia eu gostei, né? Toda mulher é assim, né? Chegamos lá na loja e escolhemos, esses móveis para a sala, esse para o quarto das meninas, esse para o nosso quarto. Literalmente nós compramos móveis para toda a casa. E aí vem o carnezinho, né? Sabe que é coisa, carnezinho, tipo carnê de Casas Bahia, né? Aí você faz o carnezinho. Você vai pagar aí por 1 ano e meio. Eu falei, tudo bem, vou pagar. E fiz o carnezinho, todo mês eu ia lá na loja, pagava o carnezinho dos móveis que eu comprei naquela loja. E todo mundo conhecia, o pastor Richo, e tal, aquela coisa vai começando a ser conhecido na cidade e tal. O dono da loja me chamou, falou assim, o senhor que é o pastor Richard? Eu sou. Eu tenho ouvido coisas boas do senhor. Falei, que bom, hein? Porque normalmente, né? A pessoa gosta de falar mal, né? E ele falou assim, eu queria lhe propor um negócio. Aí eu já, né? Negócio. Falei, o senhor tem um carro velho? Sim. Eu sei que o senhor anda com ele, eu vejo ele e tal. O carro da minha esposa é seminovo, 1 ano de uso. Eu quero fazer uma troca com o senhor. O senhor me dá o seu carro velho, e eu vou vender depois, e eu fico com o seu carro e o senhor fica com o meu carro. Mas o meu carro está em financiamento. Vai demorar mais 1 ano para pagar. O senhor paga esse 1 ano no nome da minha esposa, no banco, direitinho, o senhor vai ter todas as faturas, o senhor pagou, tudo certinho, e no final de 1 ano o carro é seu. E eu... Imagine comigo, um paulista, né, vem da cidade grande, fala assim, eu vim da cidade grande, passei pelo Rio de Janeiro, né? Não vou tomar a volta no interior de São Paulo, né? Imagina. Tá bom, vamos fazer um negócio. E eu comecei a pagar direitinho, todo mês ela pagava na loja, os móveis, ia lá no banco e pagava o carro. Nessa época meu pai caiu doente. Foi uma época que meu pai ficou 31 dias na UTI. Ele teve um infarto e ficou internado. Nesse momento, um dos médicos falou assim, olha, ele está depressivo. E a gente pensou, vamos comprar uma televisãozinha para botar no quarto e assim dar uma animada no coroa, né? E eu fui fazer aquela coisa que todo brasileiro faz, né? Vai na loja para fazer um crediário, né? Comprar uma televisãozinha. Cheguei lá, a moça, com toda simpatia, falou assim, olha, o senhor não pode fazer crédito nessa loja. Aí eu, não posso por quê, né? Tem algum problema? Ela, tem um probleminha aqui. Aí eu falei, não tem probleminha comigo. Está aqui minha folha de salário, eu sou uma pessoa honesta, responsável, pago minhas contas, tudo, né? Não tem nada comigo. Ela assim, tem sim um problema com o senhor. Daí eu ainda caí na besteira e falei, não, mas eu sou pastor, não fiz nada de errado. Cuidado com o que você fala, né? E ela olhou assim, o senhor é pastor, né? Eu falei, o seu nome está no SPC. Aí eu, como? Meu nome nunca foi para o SPC, veja aí, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, Lawrence Richard Corr, né, sou eu, né? Com esse nome no Brasil, não tem outro, né? E aí eu falei, E ela viu meu transtorno. E ela falou assim, olha, pelo seu transtorno, eu não deveria, mas vou dizer a origem do seu nome ter ido parar no SPC. Imagine comigo, te dou uma chance. O carnezinho que eu pagava todo mês na loja. Eu pagava na loja, mas o dono da loja não pagava na financiadora.
Isso me rendeu um processo enorme. Eu fui a juízo por causa disso. Mas isso é uma outra história, eu conto depois. E aí eu comecei a ficar desesperado, falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei nas mãos de uma pessoa. E eu comecei a consertar toda a minha vida para que não dê nenhum respingo para mim. Limpei meu nome, custou caro para limpar meu nome. Um dia eu estou lavando o carro. Chega um senhor para mim e fala assim, o senhor que é o pastor Richard, né? Sim. Quando alguém vier perguntar para você qual é o seu nome, já sabendo o seu nome, desconfie, né? Então assim, sim, sou eu. Ele falou assim, esse carro é seu? Aí eu, Aí ele, não é, né? É do fulano. Aí eu, sim, eu sou oficial de justiça. O fulano está em falência e esse carro está averbado no processo. Eu vim buscar o carro. Quer dizer, meu nome já tinha ficado sujo, eu paguei as contas, ok? E agora eu ia perder o carro. E eu fiquei assim, mas e agora, o que eu faço? E o oficial de justiça falou assim, olha, eu vou fingir que não achei o senhor, porque antes de falar com o senhor, eu perguntei para a cidade quem é o senhor. E me deram boas notícias sobre o senhor. Então eu vou fingir que não encontrei o senhor, eu volto semana que vem. Então até a semana que vem o senhor se livra desse carro aí. E foi isso que eu fiz. Passei o carro para um amigo, esse amigo vendeu o carro, e a minha situação foi complicada. Agora imagine comigo, você sabe quem é essa pessoa, prejudicou seu nome, você está perdendo dinheiro, você quer conversar com essa pessoa? Não. Eu estou em casa, um dia que as meninas saíram, a esposa saiu, todo mundo saiu, estou sozinho em casa, toca a campainha. Quem é que está na porta? O dono da loja. Eu estou contando para vocês entendam que problemas não acontecem somente com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Ninguém está isento de passar por problemas. Ele bateu na minha porta e falou assim, pastor Richard, eu preciso falar com o senhor. Eu falei assim, de lá de dentro, eu não preciso falar com você. Claro, não vou aqui posar para você de santo, porque não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas eu preciso falar com o senhor. Mas eu não preciso falar com você. Ele insistiu, mas eu preciso falar com o senhor. Porque eu prejudiquei a sua vida e a sua família. Ah, isso é verdade, você prejudicou a minha vida e a minha família, isso é verdade. Assim, eu fui numa igreja e eu aceitei Jesus. E nessa igreja eu comecei a compreender que eu tenho que pedir perdão pelo mal que eu fiz. E eu tenho que pedir perdão para o Senhor. Eu queria que o Senhor viesse aqui à porta, abrisse o portão e me perdoasse. Foi um desafio para mim. Foi um desafio para mim. Não vou dizer para você que foi fácil. Não, eu levei, peguei a porta, fui lá, abri. Quer tomar um cafezinho comigo? Não. Foi um desafio. E eu comecei a conversar com ele, ele começou a me contar a luta dele. E eu comecei a pensar, Deus tem um humor tremendo, né? E às vezes ele faz algumas coisas que eu não entendo, mas tem um humor, né, com a gente. Eu perdoei esse homem. Abençoei a vida dele. E depois que eu abençoei a vida desse homem, declarei a bênção, o perdão de Deus para a vida dele, para a esposa, para a família, orei para que ele prosperasse, tivesse uma nova caminhada. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, agora tem uma outra coisa que eu quero pedir para o senhor. Aí eu falei assim, não abusa não, cara. Não abusa não, que você está abusando já, cara. Já foi difícil, hein, cara, fazer o que eu fiz, hein? Não abusa não, cara. Ele falou assim, eu quero que o senhor me batize. Aí eu falei assim, não,
isso aí você pede para o pastor da igreja que você está indo, ele te batiza e está tudo certo. Isso aí eu não preciso fazer isso. Isso aí também já não, né? Ele falou, não. Só um pastor de verdade poderia me batizar. Quando o Senhor me perdoou, eu disse, agora eu estou diante de um pastor de verdade. Porque se o Senhor não tivesse me perdoado, eu não ia pedir para o Senhor me batizar. Mas agora que o Senhor me perdoou, e eu vi que o Senhor realmente me perdoou, eu preciso que o Senhor me batize. Pensa comigo o desafio de novo. E ele falou assim, tá bom, então vamos pensar no caso, né? Sabe que a coisa assim, vamos nos encontrar semana que vem, né? Ah, tá, semana que vem. Nunca ligou, nunca conversou, nunca marcou. Né? Vamos pensar no caso? Ele falou assim, não, tem que ser hoje. Como? É agora, eu quero que o Senhor me batize agora. Eu quero ser batizado, realmente, eu quero que a minha vida mude. Eu preciso disso. Agora que eu conheço a palavra de Deus, agora que eu conheço que há um Deus que me ama, que me liberta, que me abençoa, que tem propósitos para a minha vida. Agora que eu estou diante de uma pessoa que eu estou vendo que isso é verdade, que não é fachada, porque estou cansado de ver gente pregando religiosidade. Agora que eu estou diante de uma pessoa que é verídica, eu preciso disso para a minha vida, para que minha vida prospere. Se o Senhor não me batizar, minha vida não vai prosperar. Falei, não, calma, não é tudo isso não. Não estou com essa bola toda aí não, tá? Calma, não é tudo isso. Eu quero que o Senhor me batize. E eu batizei esse homem. Há coisas que Deus vai desafiar a mim e a você, e você precisa entender o desafio. E dizer sim para Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que você não queira, mesmo que você não se ache em condições de fazer. Mas Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, as coisas vão acontecer, porque é o propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui essa tarde, é propósito de Deus. Você ter escutado essa palavra, é propósito de Deus. Você entender que Deus tem um propósito para a sua vida, é propósito de Deus. Portanto, saiba você que Deus tem um propósito para a sua vida. Só serve na sua vida. É o sapato que só serve no seu pé. É a blusa que só serve para você. É aquilo que só encaixa na sua vida. Porque nosso Deus não faz pacotão, aquela coisa assim, né? Agora todo mundo vai usar azul, é a cor da moda. Não. Ele olha e ele faz sob medida para você. É seu. E esse propósito, Deus quer trabalhar com você. Deus quer ministrar na sua vida, na sua individualidade. E levar você a compreender além das suas expectativas, além do que você acha de si mesmo, além do que você acha que os outros acham de você. Deus tem muito mais e muito além para cada um de nós. Mas para isso, muitas vezes, Ele vai nos levar ao deserto. E aí eu preciso ter disposição para aceitar e ir ao deserto. Muitas vezes Deus vai trabalhar a minha esperança, e eu preciso então entender que Deus quer trabalhar as minhas esperanças, as minhas expectativas pessoais. E aquilo que seria impossível para os olhos humanos, é fácil para Deus. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E na conclusão desse texto nós vemos um eunuco, que não podia ser judeu,
sendo cristão. Este homem vai para a Etiópia e se torna o maior missionário da Etiópia. Ele evangeliza o país inteiro, porque ele entendeu que conhecer a verdade é liberdade em Cristo Jesus. Eu quero ter um momento de oração com você.